Salve, minha rapaziada, sejam bem-vindos a mais um giro de notícias do nosso Vascão. Vídeo de hoje, sexta-feira à tarde, aí com muita informação e com notícias positivas, né? Dentro dessa prospecção do Vasco aí para a próxima partida contra o Botafogo. A gente vai contar com 4 reforços importantes para essa partida, então a gente vai falar muito sobre a preparação e principalmente a importância desse jogo aí, visando uma classificação para uma Copa Libertadores no ano de 2025, né? O Rafael Paiva vai ter praticamente força máxima à disposição. Vamos falar também sobre um reforço de peso que pode voltar a vestir a camisa do Vasco agora, nesse mês de novembro, né? Jogador que tem um carinho muito grande do torcedor vascaíno e pode estar retornando para essa reta final de competição. E também já vamos falar sobre 2025, porque já começam a pipocar notícias de vendas de jogadores, de retornos de atletas aí que estão se destacando tanto aqui no futebol brasileiro, mas também no futebol internacional. Então o vídeo está recheado de assunto importante para você, vascaíno, que está aí do outro lado da telinha, acompanhando, assistindo aqui o nosso canal. Então, primeiramente, quero convidar você que ainda não é inscrito, você que ainda não segue aqui o nosso trabalho, né? A gente todo dia traz notícia, traz informação, a gente conversa muito com pessoas de dentro do Vasco, atletas, jogadores, funcionários, próprio presidente Pedrinho. A gente tem aqui uma linha de comunicação muito bacana com ele, toda semana a gente troca uma ideia, conversa, então fica à vontade para você vir fazer parte aqui desse canal, que é o maior canal de notícias do Vasco na internet, no YouTube. É só você correr lá embaixo desse vídeo, tem um botão vermelho, clica nele, se inscreva aqui no canal e peço também a sua colaboração de graça, sem ter que pagar absolutamente nada, deixando aquele joinha, deixando aquele like, né? Curtindo o nosso vídeo, que é super importante para o engajamento e para o crescimento aqui do nosso canal aqui no YouTube, né? Que tem que estar buscando aí a marca dos 500 mil, né? Meio milhão de seguidores, né? Nós somos, como falei, o maior canal de Vasco no YouTube, porém tem uma questão, né? Canais de Flamengo aí tem mais de 2 milhões de seguidores. Então, se a gente quer bater de frente com o Flamengo em tudo, também aqui no YouTube é importante que você siga aqui, né? Que seja inscrito aqui no nosso canal. Combinado? Fechado? Então, bora dar início ao vídeo falando aí, né? Do próximo jogo, próximo desafio do Vasco, e é nada mais, nada menos contra o líder do Campeonato Brasileiro, o time que também está na final da Copa Libertadores da América contra o Atlético Mineiro, que é o Botafogo, um rival carioca, tradicionalmente um freguês do Vasco, né? O Vasco aí tem muito mais vitórias do que derrotas para o Botafogo, porém o momento hoje é um momento diferente, né? O Botafogo tem uma equipe muito forte, muito compacta, é uma equipe muito ofensiva, né? Muito viril, é aquela equipe que joga o tempo inteiro com uma intensidade muito alta, porém tem aquela questão, né? Se classificaram para a Libertadores, tiraram um pouco da pressão. É óbvio que o torcedor botafoguense quer ganhar os 2 títulos, mas é óbvio que dentro do Botafogo a prioridade máxima é o título da Copa Libertadores, que vai ser histórico para eles, né? Então existe aquela questão também, né? De o jogador querer se poupar, não ter risco de repente se machucar e ficar fora da final mais importante da carreira desses atletas. Então, sinceramente, apesar da gente acreditar que o Botafogo vai com força máxima, né? Vai entrar em campo para buscar essa vitória, a gente sabe que no subconsciente de alguns jogadores, muitas vezes, vão tirar o pé numa dividida mais forte, não vão querer chegar junto numa jogada ali para correr risco de se lesionar com toda certeza. E do lado do Vasco, a gente terá 4 reforços. Para mim, 2, na verdade, 3 reforços de peso. O nosso atacante, Pablo Verratti, o Hugo Moura, que para mim é um reforço de peso no meio de campo, o nosso cão de guarda, o cara que dá o combate, protege o sistema defensivo. E outro que muita gente vai discordar de mim, mas para mim é um reforço de peso, que é um craque que pode decidir um jogo a qualquer momento, que é o nosso Felipe Coutinho, né? Apesar de não estar vivendo o melhor momento, a gente sabe que é um jogador diferente, né? Um jogador que, a partir da entrada dele em campo, pode resolver um jogo ali numa falta, num chute de fora da área, numa enfiada de bola, né? E o 4º reforço, muita gente vai me criticar também, mas não deixa de ser um reforço. É um cara que é titular em vários jogos, muitas vezes entra no decorrer das partidas, é muito criticado, mas ainda assim é uma peça muito importante, tem uma liderança dentro do elenco, que é o zagueiro Léo Pelé. Foi poupado do último jogo e deve voltar agora, ou como titular na vaga do Michael, ou vindo do banco de reservas ali, né, fazendo parte desse elenco aí para a partida contra o Botafogo na terça-feira. Então o Vasco segue essa preparação, segue trabalhando forte, segue estudando principalmente
o adversário, né? O Rafael Paiva tem essa questão, muitas vezes, de estudar o time que ele vai enfrentar, e às vezes ele muda a equipe, né? Por exemplo, no último jogo ele surpreendeu, entrando com o Galdames no meio de campo. Muita gente imaginava que ia ser ali o Sforza, né? Que ia substituir o Hugo Moura, e ele acabou colocando o chileno, que já não entrava como titular há mais de 4 meses. Então isso aí vem muito do estudo, né? Do nosso treinador, que é o Rafael Paiva, que às vezes erra, às vezes acerta, né? Mas com certeza tem aí um aproveitamento muito positivo desde que ele assumiu o cargo de forma definitiva à frente do Vasco da Gama. Então o Vasco agora segue a preparação, treina hoje, treina amanhã, treina no domingo, segunda-feira treina também para encarar o Botafogo na terça-feira no Engenhão às 9h30 da noite, horário de Brasília, com transmissão da Sport TV e da Premiere. E tem um recado importante da nossa parceira do canal, a 1xBet, né? Aproveitando que está começando agora o mês de novembro, a 1xBet na terça-feira vai fazer uma super promoção, tá? Promoção essa só para quem se cadastrar usando o link aqui do nosso canal. Se você já é cadastrado, você também pode participar. Não pode esquecer de, na hora de fazer o seu depósito, usar o código promocional do canal. Mas a promoção é a seguinte: eles vão dar aí uma premiação de R$6.000 e mais 6 camisas do Vasco. Serão 6 vencedores. Cada vencedor vai levar para casa R$1.000 e uma camisa oficial, né? O terceiro uniforme que acabou de ser lançado, aquela camisa branca com a faixa dourada, maravilhosa. Então quem quiser participar é só correr lá na 1xBet, primeiro comentário fixado aqui do vídeo de hoje, se cadastrar para garantir essa promoção muito bacana que eles estão fazendo para você vascaíno que se cadastra usando o link do canal. É só para quem é cadastrado com o link aqui do canal Mário Coelho Vasco. Combinado? Vamos mudar de assunto agora e falar de mais um reforço, na minha opinião, de peso de novo, tá? Mas não para esse jogo agora contra o Botafogo, mas provavelmente agora já para o mês de novembro. Estamos falando do meia, né? Do volante Paulinho. Pois é, já retornou aos treinamentos junto com o restante do elenco, né? Lembrando que o Jair, que também estava nesse período de transição, já voltou a jogar, já entrou em 2 partidas. O Paulinho segue, né, se preparando, e a informação que a gente obteve hoje é que o Paulinho provavelmente já poderá voltar a ser relacionado, talvez, para o jogo do Fortaleza, né? Que é a próxima partida depois do jogo contra o Botafogo. O Vasco encara o Fortaleza no sábado que vem. Partida fora de casa lá em Fortaleza. E na minha opinião, cara, o Paulinho em forma, Paulinho bem fisicamente, é titular absoluto desse time ali na vaga de segundo volante, hoje ocupada pelo Matheus Carvalho, né? Um jogador físico, um jogador veloz, um jogador de arrancada, um jogador que também ajuda muito na marcação. Então eu fico muito contente, tá? Fico muito feliz com esse retorno do Paulinho aí para essa reta final. Temos 7 jogos, contando o jogo do Botafogo. É um jogador que bem fisicamente, para mim hoje, é titular não só do Vasco, mas é titular na grande maioria dos times aí do futebol brasileiro. Como eu falei, um jogador alto, forte, viril, ofensivo, puxa a marcação, agride com muita velocidade também. Estou muito contente aí com esse retorno desse jogador que vai com certeza ajudar o Vasco não só esse ano, mas talvez ano que vem também, numa Libertadores, numa Copa Sul-Americana, num Campeonato Brasileiro, numa Copa do Brasil. Um jogador que chegou ano passado sob muita desconfiança, ganhou o coração do torcedor, mas infelizmente no começo dessa temporada de 2024 sofreu uma lesão no joelho, está se recuperando e agora volta, né, ao time aí para poder agregar, para poder reforçar o plantel do Vasco aí para o restante da temporada. E falando em temporada de 2025, né, já começam a surgir rumores de saídas de atletas, chegadas e voltas de jogadores, né? Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Por exemplo, Manu Capasso, zagueiro contratado ano passado, acabou não ganhando espaço no Vasco, foi emprestado esse ano para o Olímpia do Paraguai e, pelo que tudo indica, o Olímpia vai exercer o poder de compra do Capasso junto ao Vasco da Gama. E tem um detalhe interessante, tá? Que pode facilitar essa negociação. O Vasco ainda tem uma dívida com o Olímpia pela compra de Matias Galarza. Lembra dele? Pois é, o Vasco ainda está devendo uma graninha para o Olímpia, então isso aí pode acabar sendo quitado, o Olímpia pagar um valor a mais para o Vasco da Gama, né? O valor do Capasso parece que gira ali de 6 a 10 milhões de reais para essa venda para o futebol paraguai. Então, pelo que tudo indica, deve ser concretizada. Hoje ele é titular lá do Olímpia, né? E provavelmente vai ficar lá em definitivo. Tá feliz, vem fazendo gol, vem tendo boas atuações. Óbvio que o futebol paraguaio é muito inferior ao futebol brasileiro. Muita gente compara a liga da primeira divisão do Paraguai com a liga da terceira divisão do futebol brasileiro. Então, o Manu Capasso se destacando por lá. Outro jogador que também vai estar de saída do Vasco no final desse ano, pelo que tudo indica, é o volante Galdames. Fez uma boa partida no último jogo, porém, o
O salário do Galdames no Vasco hoje chega a quase 500 mil reais. Pois é, e é um salário extravagante pelo futebol e pela minutagem que ele tem dentro do Vasco hoje em dia, né? Então o contrato dele se encerra no final do ano, o Vasco não deve se opor à saída do jogador, né? Inclusive já existe interesse da Universidade do Chile, né? Que é o país do próprio Galdames, né? Ele é chileno, já jogou pela seleção chilena. Acredito que o Vasco não vai tentar uma renovação, até porque o salário do jogador é muito extravagante, o jogador não vai querer aceitar uma redução drástica, de repente receber, sei lá, 150 mil reais por mês. Não acredito que ele vai querer se enquadrar nesse perfil. Então a tendência é sim que o Galdames deixe o Vasco, a não ser que algo muito grande aconteça, ele destrua, jogue demais nesses últimos 7 jogos, né? Volte aí a ganhar espaço no Vasco. A tendência é que o Galdames também deixe o gigante da colina. E agora falar sobre jogadores que vão voltar ao Vasco, ou podem voltar ao Vasco. Por exemplo, o Cauã Barros, meia vascaíno, né, que está emprestado ao Amazonas, time que está jogando a Série B do Campeonato Brasileiro. E o Barros é o grande destaque do Amazonas na Série B, líder em roubadas de bola, né, em desarmes ali, o jogador que é titular absoluto ali, jogando como primeiro volante, mas também pode jogar como segundo homem de meio de campo, né? Quem lembra o Barros ano passado, cara, ele começou muito bem o ano, Campeonato Carioca, um garoto de 19 anos, acabou tendo problemas ali com o Ramon Dias, né? O Ramon parece que não gostava muito da base. Acabou que o Barros foi um desses meninos que foi deixado de lado, porém foi emprestado esse ano, tá muito bem, quer voltar para o Vasco, quer voltar a ter espaço aí no Gigante da Colina, então a tendência é que agora no final da temporada o Vasco repatrie o menino Barros para poder, quem sabe, ser utilizado aí na temporada do ano que vem, ser testado no Campeonato Carioca. Um garoto jovem, muito forte, um garoto alto, tem boa finalização de fora da área e tem DNA vascaíno, né? Um garoto que veio para a base do Vasco ali com 10, 11 anos de idade, então conhece muito bem o Vasco, a barreira do Vasco, e é um garoto que tem essa identificação muito grande. E hoje de manhã surgiu a informação que um outro jogador pode estar voltando, e até surge como uma surpresa dentro do Vasco, na mídia ali, né, no geral, que é o Luca Orediano. O Luca Orediano hoje é um dos grandes destaques lá do futebol dos Estados Unidos, da Liga MLS, né, que é a Major League Soccer. Inclusive ontem ele ganhou o título ali de gol mais bonito da Liga Americana de Futebol. Ele meteu um golaço ali diante do meio de campo, né, uma chute ali por cima do goleiro. Ele está emprestado ao Cincinnati, né, lá dos Estados Unidos, com a opção de compra no final da temporada, acho que é cerca de 3 ou 4 milhões de dólares, se eu não me engano, e ele está com 10 gols na temporada, se não me engano 12 assistências, vem tendo um grande ano. É óbvio que a Liga dos Estados Unidos é uma liga muito fraca, né? Uma liga que não tem tanta competição assim, porém é um jogador interessante. Ele não queria ficar no Vasco ano passado, não quis ficar no Vasco esse ano, então se o clube dos Estados Unidos não tiver interesse em comprar o jogador em definitivo, a tendência é que ele realmente retorne. E aí fica a dúvida, será que ele vai querer ficar no Vasco ou será que ele vai querer ser negociado? O Orediano querendo jogar no Vasco, sem sombra de dúvida, seria muito importante. É um jogador habilidoso, boa finalização, inteligente, veloz, drible curto, mas a grande questão é a cabeça do atleta. Será que ele quer voltar? Será que ele quer se destacar? Quer jogar no futebol brasileiro? Seria bacana. Eu gostaria de ver o Orediano realmente aí jogando no Vasco, aí, caso ele possa realmente voltar para o nosso Vascão. Beleza, galera? Antes de terminar o vídeo, não esquece, deixa o like, se inscreve no canal e compartilha o vídeo aí nas suas redes sociais, que é muito importante para o nosso crescimento. Um abraço, tamo junto!